Bebê aprende música? O que é a oficina de musicalização para bebês? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá! Olá pessoal, eu sou Cícero, sou educador musical e hoje nós vamos falar sobre a oficina de musicalização para bebês. Afinal de contas, o que é isso? Como se trabalha música com bebês? Bom, pensando nisso, primeiro a gente precisa esclarecer alguns pontos. Existem diferentes formas e contextos de oficina de musicalização para bebês. No Brasil, a gente tem oficinas de musicalização para bebês vinculado a universidades, a faculdades de música, na qual os pais e as crianças vão para o contexto da universidade e fazem essas oficinas lá com os alunos e professores dos cursos de música, de educação musical. Um outro contexto também que a gente tem oficinas de musicalização para bebês é o contexto de escolas especializadas, ou seja, escolas de música que oferecem oficinas de musicalização de bebês. Um terceiro contexto é a música, a educação musical dentro da escola regular. E a gente tem uma predominância nos berçários particulares da rede privada de educação. Mas o relato que eu vou trazer aqui hoje e discutir sobre a oficina de musicalização para bebês é com base na experiência que eu tenho nos berçários da rede pública de educação aqui de São Sebastião do Paraíso, que é um contexto menos comum de se ter oficina de musicalização. As oficinas de musicalização que acontecem ou nas universidades ou nas escolas especializadas, elas normalmente contam com a presença de um adulto para cada bebê. E normalmente são turmas pequenas, de no máximo 10 crianças. Já na educação básica, na educação infantil, nos berçários, as turmas são maiores. Eu, por exemplo, aqui na rede pública, trabalho com uma média de 15 crianças por turma para fazer as oficinas de musicalização. E além disso, também tem 2 ou 3 educadoras, além de mim, que acompanham as oficinas de musicalização. Essas educadoras elas ficam com a criança regularmente o período todo que a criança está no centro educacional. Esse vídeo tem um caráter também de esclarecimento e de apresentação do trabalho que é feito aqui em São Sebastião do Paraíso, principalmente para você, mamãe, papai, que vai matricular o seu filho, o seu bebezinho nos berçários da cidade, nos berçários municipais, para já estarem cientes do trabalho que acontece aqui na rede. Eu sou educador musical, formado pela Universidade Federal de São João del Rei, tenho mestrado em psicologia, também pela Universidade Federal de São João del Rei, trabalhando com bebês. Musicalização de bebês foi o tema do meu mestrado e o desenvolvimento desses bebês através da música. E atualmente eu faço doutorado na Unesp em educação musical, também focado no bebê. E esse trabalho ele é feito com base na experiência e no trabalho que a gente faz aqui na rede municipal de São Sebastião do Paraíso. Então o trabalho aqui de São Sebastião do Paraíso é a base de pesquisa para o meu doutoramento em educação musical. Então quando a gente apresenta o que é oficina de musicalização para bebê, qual que é a experiência que a gente faz, como que a gente faz a oficina de musicalização para bebê em Paraíso? Antes a gente precisa entender que a forma que eu vou apresentar aqui não é uma forma rígida, ou seja, pode ter inúmeras variáveis. Depende do dia, depende da forma como a criança está, depende de como a criança está se portando, como a criança está apresentando as suas manifestações naquele dia. Então vai ter dia que a criança não vai estar bem, vai ter dia que ela vai estar super bem, vai ter dia que uma criança ou outra vai estar mais agitada. Então a gente vai modelando a proposta de acordo com a demanda do dia a dia. Isso precisa ficar muito claro, não é um processo invasivo, não é um processo obrigatório do bebê. Só participa da oficina de musicalização aquele bebê que quer participar. E normalmente todos participam, mas é por vontade própria. Também é importante levar em consideração, nos berçários, o período de adaptação. O que é o período de adaptação? São as primeiras semanas ou até mesmo meses do ano letivo que o bebê está indo a primeira vez para o centro educacional. Então ele passa por um processo de adaptação. Você que é mamãe, que é papai, que vai colocar o seu bebê esse ano, vocês vão perceber que ele passa por um processo de adaptação a esse novo ambiente, a essa nova rotina, aos colegas, às educadoras,
a mim, as diretoras, todo mundo que vai compor aquele novo contexto de vivência dele. Só após ele estar devidamente adaptado que a oficina de musicalização ganha forma. No começo, eu apenas vou na sala e interajo com essa criança. Eu canto para ela, eu toco, eu começo aos poucos a entrar na sala. Tem turma que eu demoro mais para entrar na sala, tem turma que eu entro mais rápido. Depende da turma, depende da aceitação, da acolhida que o bebê tem para comigo. Aconteceu já de eu ficar praticamente um mês só na porta da sala tocando e cantando até eu perceber que eles estavam prontos para acolher a minha entrada. E mesmo assim, quando eu entro na sala, é um processo lento. Eu entro, sento num cantinho, fico tocando, deixo os bebês começarem a se acostumar comigo, começar a criar vínculo comigo. Só depois do vínculo realmente estabelecido que a oficina vai ganhando forma. E é essa forma, depois do período de adaptação, que eu vou apresentar para vocês agora. Mas antes de eu apresentar, gente, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, tragam assuntos que vocês acham relevantes de serem discutidos. Principalmente você agora que está chegando na rede com o seu filho, com o seu bebezinho. Aqui é o ambiente em que eu disponibilizo atividades, material, discussão relacionados à educação musical nos berçários. Então, aqui é um ponto de encontro para a gente poder discutir o desenvolvimento mais saudável possível do seu filho, tá bom? Bom, após então o período de adaptação, nós temos dois tipos de oficina que é estabelecido ao longo do ano. São elas as oficinas diretivas e oficinas não diretivas. Eu peguei esses nomes, gente, diretiva e não diretiva, emprestado da pedagogia Florença, do Roger Hansen. Então, ao estudar um pouco o trabalho dele, eu percebi que essa nomenclatura que ele utilizava também ia de encontro com a prática que nós fazíamos aqui em Paraíso. Então, por isso, eu me apropriei desses termos, diretivas e não diretivas. As oficinas diretivas. As oficinas diretivas, elas são oficinas que têm atividades direcionadas, que eu conduzo e direciono essas oficinas. Em todas as oficinas se trabalha elementos musicais com o bebê através da vivência e da ludicidade. Eu não vou ensinar para um bebê notas musicais, eu não vou ensinar teoria musical, não. É um aprendizado muito próximo do aprendizado da fala. Você aprende a falar falando, vivenciando. Depois você vai aprender a escrever, a ler, mas antes não. Você não aprende estrutura gramatical antes de saber conseguir se comunicar. E com a música é a mesma coisa, a gente trabalha vivências musicais. A criança, ela vivencia a música na manifestação vocal, no corpo, nas ações corporais, nos movimentos corporais. Ela escuta e vivencia essa música no dia a dia do CMEI. E as oficinas diretivas, eu direciono o elemento musical específico que eu quero trabalhar com essa criança. E a oficina diretiva é dividida em 3 momentos. O primeiro momento é o momento livre. O momento livre, na verdade, ele é uma preparação para o restante das oficinas. Então eu entro na sala e toco normalmente a ukulele, vou tocando música com o ukulele e cantando. E as crianças começam a perceber que começou a oficina de música. Quando elas estão muito bem adaptadas, elas percebem instantaneamente. Então elas cantam juntas, dançam, às vezes elas sentam para ouvir, ou seja, cria um ambiente musical. E quando esse ambiente já está estabelecido, a gente vai para o segundo momento da oficina, que é a atividade específica. A atividade específica consiste em uma brincadeira lúdica de vivência em que eu vou trabalhar com a criança algum elemento musical específico, seja, por exemplo, o pulso, o caráter expressivo, timbre, melodia, formas musicais, etc. Eu trabalho um monte de elementos musicais com a criança através de brincadeiras que a criança possa vivenciar, seja através do corpo, através das ações, através da fala, do canto, ou até mesmo através da apreciação musical, cada elemento que se pretende que ela desenvolva. E para esse desenvolvimento,
A gente pode fazer brincadeiras de gangorra, brincadeiras com bola, brincadeiras com panos, com fitas, contação de história, danças diversas, brincadeiras de roda, e tudo isso a gente consegue fazer com um bebezinho bem pequenininho. Após a atividade direcionada, a gente vai para o nosso terceiro e último momento da oficina diretiva, que é o relaxamento. O relaxamento ele busca criar um ambiente mais tranquilo, no qual a música ela passa a ser quase que uma música ambiente, normalmente com massagem, e as crianças ficam deitadas junto com as educadoras. É muito importante enfatizar a participação ativa das educadoras na oficina de música, além de mim, normalmente 2 ou 3 além de mim. Pois imagine, elas passam de 6 a 10 horas com essa criança por dia. Eu passo 40 ou 50 minutos por semana, que é o tempo de duração das oficinas. A criança ela estabelece um vínculo muito forte com ela e muito forte entre as próprias crianças. Ela estabelece um vínculo forte comigo, mas levando em consideração o convívio, a grande referência para eles nas salas do berçário são as educadoras regulares que estão lá com eles, e não eu. E no terceiro momento, o relaxamento, elas participam fazendo as carícias, os carinhos, as massagens, conversando baixinho com a criança normalmente deitado, e ao final do relaxamento é muito comum as crianças dormirem. Outra coisa importante do relaxamento é ele mostrar que a oficina acabou. Então a oficina de musicalização ela é rotineira, ela é uma rotina que tem começo, meio e fim, quase que ritualístico. E a criança percebe isso, ela percebe que a oficina começou e ela percebe que a oficina está terminando. Tá? Então esse é o formato básico das oficinas diretivas. Mais uma vez reforço que não é uma forma dura que tem que acontecer a todo custo. Vai ter dia que vai ser diferente, vai ter dia que a demanda é muito diferente. E a gente pode alternar praticamente tudo disso, ela é super flexível, tem que ser. A outra forma de oficina que a gente tem são as oficinas não diretivas. As oficinas não diretivas, elas consistem única e exclusivamente de exploração de fontes sonoras à vontade, de acordo com o que o bebê queira fazer. E como que elas acontecem? Eu entro na sala dos berçários, espalho pelo ambiente diversos instrumentos musicais e fontes sonoras, e os bebês exploram essas fontes sonoras à vontade, com o mínimo de intervenção do adulto. Ali eles estão organizando as preferências, explorando as possibilidades de som, vendo quais sons que eles gostam mais, quais grupos sonoros que eles gostam mais. Vai ter criança que organiza os instrumentos à sua volta com instrumentos de percussão, de bater, baqueta, como tambor, xilofone. Vai ter crianças que preferem instrumentos de chacoalhar, ganzá, chocalhos diversos. Enfim, a criança ela usa de toda a sua estrutura psicológica para organizar aquele universo sonoro de acordo com a vontade dela. Essa oficina ela é muito interessante para você observar o desenvolvimento dessa criança, porque a forma como ela organiza o material sonoro aponta para o seu desenvolvimento, de como ela está organizando uma série de elementos da estrutura de sua psique. Por exemplo, a relação entre o pensamento e a fala. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só para falar sobre isso. É super natural e super importante que a família se interesse pelo contexto escolar no qual a sua criança está inserida. A educação da criança ela se dá nessa construção entre a família e a escola. E se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre as oficinas de musicalização nos berçários da rede municipal de São Sebastião do Paraíso, eu relatei tudo num capítulo desse livro aqui, organizado pela Sônia Albano, Ensino Musical Brasileiro, Múltiplos Olhares. Nesse capítulo eu falo desde a implementação das oficinas até a consolidação das oficinas nos berçários, como que a gente construiu essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês. Tá bom? Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição e também podem me procurar que eu falo direto com a Sônia e consigo um preço mais em conta. Tá bom? Se tiver em estoque. Muito bem, pessoal. E essa é a base
das oficinas de musicalização nos berçários que a gente tem aqui em Paraíso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Se vocês tiverem mais dúvidas ou curiosidades, comentem aqui. Eu quero saber a opinião de vocês para a gente conversar mais sobre o assunto. Tá bom? Escrevam, compartilhem, fiquem à vontade. Joga no grupo da família, no grupo de mamães, no grupo de papais, de professores. Bom, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.